Eu Esta estou conferência pensando. será gravada Deixa agora. eu. Acho que você não compartilhou a câmera. Agora. Agora sim. Foi. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Declaro a sessão. Eu pedi a leitura da ata da última sessão, a coordenação do plenário. Ata da 11ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Os 3 dias do mês de junho do ano de 2020, às 10h10, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, onde reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, a coordenação do plenário avisou ao excelentíssimo senhor presidente o comunicado do senhor conselheiro Anselmo Brito, o qual não poderia comparecer à sessão por motivo de urgência médica. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Calheiros. TC 9288-2017, TC 1729-2018, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados acordos 308 a 312. Não havendo processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação a ata. Conselheiro Anselmo. Minha Excelência, como eu não participei da sessão passada, mas aqui eu confirmo minha ausência por motivo de urgência na família, saúde médica. Obrigado, Excelência. Eu solicitei a coordenação do plenário que fizesse consignar em ata a justificativa apresentada por Vossa Excelência. Eu apenas não percebi se foi lido pela... Foi sim, Excelência, foi lido. Né? Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. De acordo, né? Também de acordo, aprovada a ata. Senhores, eu queria facultar a palavra para quem dela queira fazer uso. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Senhor presidente, eu queria aqui registrar um posicionamento nosso, mas antes disso eu queria indagar, com a permissão de Vossa Excelência, evidentemente, a coordenação de plenário quanto às minhas pautas encaminhadas no mês de maio, minha pauta processual para o dia de hoje e para a próxima quarta-feira, que a minha assessoria ela me informou que essas pautas não foram publicadas. Aí eu gostaria de saber a motivação da não publicação dessas pautas, tendo em vista que foram encaminhadas ainda no mês de maio. Obrigado, senhor presidente. Essa solicitação é a coordenação do plenário, conselheiro? Sim, excelência. É a coordenação de plenário. O senhor quer uma resposta agora ou na próxima sessão? Eu gostaria de recebê-lo agora, porque se tinha processo pautado, ele não foi publicado, aí eu queria saber as razões, tanto da sessão de hoje, como da sessão da próxima quarta-feira, embora eu entenda que da próxima quarta-feira teria tempo hábil para publicação, porque já tínhamos enviado, mas a de hoje é necessário saber por que não foi publicado, se a publicação compete. Acho eu que a publicação compete à coordenação de plenário. Eu queria só a confirmação de vocês, por gentileza. Conselheiro, a partir da última sessão,
As pautas não são mais de responsabilidade da coordenação do plenário, a publicação das pautas. Elas estão, acredito que com os gabinetes, com essa nova versão, né? Hoje o pessoal está se reunindo para, não sei se é definir realmente isso, mas a partir da sessão passada, as pautas já foram de responsabilidade dos gabinetes. É essa a informação que eu posso passar para o senhor. Mesmo as que foram mandadas em tempo hábil, antes de 1º de junho, para a coordenação de plenário, mesmo essas. Não, essa eu não posso lhe informar, mas a de hoje, com certeza. As outras eu não posso lhe afirmar com certeza. Só a coordenadora do plenário, a Lucinha, ela está no tribunal em reunião. Mas ela Excelência, pode informar. eu estou achando isso assim estranho, porque se foi mandado no tempo hábil, deveria ter sido publicado e verificar de quem realmente, de fato, tem competência para publicar. Uma outra coisa, senhor presidente, não sei se os senhores tiveram acesso aos vídeos do treinamento do sistema que foi implantado. Minha preocupação, ela perpassa por aí, porque pelo menos em um vídeo ou em 2 momentos dos vídeos de treinamento, há uma possibilidade, eu fiquei um pouco assustado, de individualmente a pessoa poder pegar o processo e transformá-lo num sistema. Inclusive, se tem anexos, desanexá-los e colocar os anexos para destinos diferentes. É algo assim que eu entendo que fere de morte a confiabilidade do sistema, a sua segurança. E isso, eu tenho 2 trechos que minha assessoria me encaminhou desse treinamento, que é a título de correção processual, pode ser mudado o tipo de processo, vendo cor de capa de processo, jurisdicionado, responsável, para onde vai. Excelência, isso é temeroso, é uma temeridade. Ora, se nós temos uma base de dados do SIM, eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta retórica, mas por que que essa base não foi importada ou não deve ser importada? É a minha contribuição, inclusive, para esse sistema novo, importada tal qual está lá, para evitar que o material humano faça essas adequações, essas transformações. E, além do mais, é muito arriscado qualquer pessoa ter acesso para fazer isso. Deveria ser um setor único do tribunal a tomar essa iniciativa. Eu aqui até sugeriria que esses tipos de situação fossem trabalho da corregedoria, verificar a base de dados que temos dos processos físicos para que fosse importada para o atual sistema, evitar a influência humana no tratamento desses dados, Excelência. E isso, Vossas Excelências, é fácil verificar que a consequência disso, não só deixar insegura a confiabilidade das informações do sistema, mas também aí ter uma consequência na própria segurança jurídica desses processos que já estão ditos físicos, que têm uma base toda de informações no SIM. Eu queria que ficasse registrado isso, porque eu não posso e não vou assumir responsabilidades de eventuais processos. Não vou falar uma palavra mais forte que eu gostaria de falar, mas aqui no meu ambiente. Mas não vou e nem posso me responsabilizar por eventuais inconsistências processuais, processos, sobretudo, que estejam sob a minha responsabilidade, senhor presidente. Eu gostaria só que isso ficasse registrado na sessão de hoje para futuras defesas ou até isenções quanto eventuais responsabilizações ou inconsistências dos sistemas novos que foram
jogado para que nós trabalhássemos, e como eu disse na sessão de ontem, acredito eu, sem ter uma fase de testes que pudesse abarcar o funcionamento do Tribunal de Contas, tal qual os nossos normativos que estão postos aí devem ser obedecidos. Então, mais uma vez, para ser bastante enfático e até redundante, que faça esse registro quanto a potenciais responsabilizações, quanto a inconsistências em processos de minha relatoria e ou processos que estejam sob a minha responsabilidade, senhor presidente. Eu agradeço. Eu vou solicitar que seja consignado em ata, conforme solicitado pelo conselheiro Anselmo, né? Eu, particularmente, vejo que, de fato, a gente vai ter problemas nessa migração, nessa transição de um sistema antigo para o sistema atual, né? A gente precisa também ter muita, muita compreensão com as dificuldades que nós temos no próprio tribunal, né? De pessoas, enfim. Mas a gente tem uma comissão encarregada, a Comissão do Processo Eletrônico, e eu lembro que o doutor Enio faz parte dessa comissão. Se ele não quiser falar fazer uso da palavra, fique à vontade, doutor. Sim, senhor presidente, senhores conselheiros, realmente o que acontece é o seguinte, segundo as informações que a gente tem, a base de dados existente no SIM, ela é uma base de dados muito suja. Então, não era viável fazer essa migração da base de dados do SIM automaticamente para o novo sistema. Certo? A solução encontrada foi que fosse feita essa migração manualmente para os processos que vão tramitar no novo sistema de processo eletrônico, certo? Até porque, pelo estoque de processos que existe no tribunal, se fosse feita a migração da integralidade da base de dados do SIM para o novo sistema, você ia trazer, além de toda a sujeira que existe na base de dados, você iria trazer o estoque de processos antigos do tribunal, que muito possivelmente o tribunal não vai ter capacidade operacional pelas dificuldades de recursos humanos, logísticos, de informática, de análise. O tribunal não vai ter condições de tramitar e de instruir e de colocar para julgamento boa parte desses processos físicos antigos, muitos deles com mais de 5 anos parado, 10 anos parado, e que não tem mais nenhuma utilidade de tramitação. Você trazer tudo isso, toda essa base para o sistema novo, para o sistema de processo novo, nós entendemos que seria, na verdade, você está trazendo sujeira e estoque e gerando um passivo que o tribunal não iria ter condições de diminuir ao longo do tempo. Isso foi uma discussão que foi feita no âmbito da comissão. O encaminhamento para a migração manual foi feito nesse sentido, de modo que fossem migrados os processos manualmente à medida que os processos fossem sendo analisados. Então, só vai entrar na base de dados nova os processos que estiverem em encaminhamento para julgamento, seja na fase de instrução, seja na fase de manifestação do MP, seja quando da elaboração dos votos do gabinete de Vossas Excelências e posteriormente para julgamento no plenário. A ideia foi essa. Eu, inicialmente, pensava numa solução em que a gente continuasse tramitando o que estava no SIM pelo SIM e que fosse aportado no novo sistema ETCE apenas o que fosse ingressando de novo no tribunal e que chegasse já pelo ETCE.
foram colocadas diversas dificuldades operacionais nesse sentido, principalmente a necessidade de manutenção e atualização de dois sistemas diferentes. Se o tribunal hoje, durante algum tempo, não conseguiu dar o suporte, vamos dizer assim, adequado para um sistema só rodando, seria muito mais difícil dar para dois sistemas rodando, o SIM e o SSE. Por isso, também foi discutido na comissão, e também levando em conta os critérios técnicos colocados pela diretoria de tecnologia, né, e ouvindo os especialistas da área, até porque os membros da comissão, né, o conselheiro Fernando, que é o presidente, e eu do Ministério Público, a gente acabou tendo que aprender alguma coisa sobre a área de tecnologia, mas a gente não tem a expertise do assunto. Então, a gente tem que seguir, basicamente, as orientações e os esclarecimentos prestados pela unidade técnica. Não vai existir uma forma ideal em que a gente consiga pegar todos os processos antigos, migrar para o sistema novo e não tenha problemas de migração e que a gente consiga fazer a tramitação desses processos. Achar que isso vai existir é uma ilusão, certo? Eu acho que compete, né? Eu entendo pessoalmente que o novo sistema é um sistema muito bom, funciona muito bem em outros locais. A gente passou uma semana em Sergipe e houve acompanhando diretamente de dentro da sala de controles lá da parte da diretoria de tecnologia deles, o funcionamento na prática do sistema. Houve resistência também, dificuldades quando da implantação, mas hoje os próprios servidores eles têm pesquisas de satisfação e avaliação feito com o servidor do Tribunal de Contas de Sergipe. Hoje os próprios servidores avaliam que foi uma evolução muito grande a mudança do sistema, tá? Se vocês acharem, Vossas Excelências acharem pertinente, a gente pode tentar fazer um call, fazer uma reunião informal com os conselheiros, com o pessoal da área da diretoria de tecnologia, né? E nós, membros da comissão, para a gente poder discutir esses assuntos. Agora, as dificuldades são naturais, né? Ninguém tinha a ilusão de que iria haver a mudança de um sistema antigo para um novo sistema sem ter dificuldades operacionais. Se alguém estava pensando isso, realmente, assim, acho que é um engano. Isso não acontece em lugar nenhum, não aconteceu em local nenhum, né? E também não iria acontecer aqui no TCE. Espero ter ajudado a esclarecer, mas acho importante, pertinentes essas informações, esses questionamentos trazidos pelo conselheiro Anselmo. Nós discutimos isso também, conselheiro Anselmo, de ter um setor específico que ficasse apenas um setor responsável pela migração. Exemplo, os processos que tivessem aqui na 4ª Procuradoria de Contas do Ministério Público. Quando eu fosse fazer a migração dele e a minha manifestação nesse processo, eu teria que encaminhar para o setor pegar ele, fazer a migração dos dados, né, para o sistema novo, depois me devolver o processo para eu poder fazer a manifestação no novo sistema. Imagine todos os setores do tribunal, né? São seis procuradorias, mais a Procuradoria-Geral aqui no Ministério Público, 6 gabinetes de conselheiro, 3 gabinetes de auditor, as diretorias técnicas, né? A Procuradoria Jurídica, que eventualmente se manifesta no processo. Imagine todos os setores do tribunal demandando de um setor único que ele fizesse essa migração a cada vez que a gente fosse inserir um novo processo no sistema. No mundo ideal, seria melhor, mas pelas discussões que nós tivemos, achamos que isso seria totalmente inviável. O que é que iria acontecer? Você iria criar um gargalo muito grande nesse setor que ficaria responsável por toda a migração de dados.
e que iria acabar emperrando o funcionamento do tribunal. Essas questões foram discutidas, isso não foi deixado de lado, né, nas avaliações feitas pela comissão. Mas, como eu digo, é um processo de construção coletiva, né? A comissão teve o papel de desenhar e tomar as definições, né, vamos dizer assim, estratégicas para o início de funcionamento do sistema, mas a sua operacionalização ela vai depender de uma construção coletiva e do engajamento de todos os setores do tribunal. Se não tiver isso, realmente vai haver as mesmas dificuldades que havia com o SIM, como vai haver a mesma dificuldade com qualquer sistema. Você pode trazer o melhor sistema do mundo, o mais bem desenhado. Se numa migração de um sistema para o outro, vai haver dificuldades operacionais. Então, eu espero ter esclarecido. Isso não foi deixado de lado, conselheiro Anselmo. Mas, como reforço o que eu disse, achamos que seria praticamente impossível a migração de dados sendo centralizada no setor único do tribunal. Estou à disposição se tiverem alguma dúvida, tá? Pode, se quiserem continuar tratando do assunto aqui, o tempo que for necessário a gente pode discutir. Senhor presidente? Pois não, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, então isso, as palavras do doutor Enio, potencializam o registro que fiz aqui na sessão, de não ser responsabilizado por quaisquer inconsistências em processos que estejam sob minha responsabilidade. Porque, vejam só, como é que eu vou adotar um sistema que eu vou esquecer 5 anos para trás? Temos prestações de contas de 2015, que não são Conselheiro dos Anselmo, sistemas novos. Excelência, vamos lá. Como é que eu vou esquecer? Como é que eu vou fazer a migração de forma subjetiva dos processos que estão sendo trabalhados? Certo, eu concordo. E o estoque vai ficar relegado lá ao ostracismo, ao esquecimento, gente? Isso não pode, é um risco. Daqui a pouco podemos ser acusados de vocês só trazem esse tipo de processo, o tipo de processo desse jurisdicionado. Eu acho que a coisa tem que ser impessoal. Alguém deve ser responsabilizado por isso. Excelências, as gestões mudam. As gestões mudam. E, doutor Enio, entenda, colegas, que com a instalação desse sistema, eu fico preocupado. Como é que isso aconteceu sem normatização nenhuma aprovada pelo plenário do tribunal? Este momento de crise de saúde, ele não dá plenos e totais poderes para assuntos, como o senhor bem disse, que seja construído coletivamente, seja feito parcialmente por um ato monocrático. Realmente isso tem que ser debatido, aprovado pelos conselheiros, mas parece ainda, doutor Enio, eu entendo sua posição, acho que o que o senhor está falando não é diferente da realidade, mas a minha preocupação é essa, ainda mais que quando assumir a função, o cargo e o encargo de conselheiro, eu também herdei um estoque gigantesco de processo e tento, na medida das minhas possibilidades e um pouco mais, dar esta vazão, independentemente de processos novos ou antigos. Claro que temos que trabalhar com aquilo que, pelo menos, parece que é a ideia de todos, com algo que é mais novo, até para ter uma, se a gente pode dizer assim, maior eficácia. Mas, assim, de 5 anos para trás, esse corte, gente, tem muitos processos que nós trazemos, consultas antigas, prestações de contas de gestão, inspeção em loco, são coisas antigas. E conselheiro como Anselmo. conselheiro, doutor, a gente vai. Não, só para esclarecer uma coisa, tá? Tá. Não houve nenhuma definição de corte, tá?
Isso aí, se eventualmente vai haver um arquivamento coletivo de processos antigos, isso aí é uma decisão que vai caber ao plenário do tribunal. A questão que eu estou falando de processos antigos de 5, de 10 anos, aí eu estou falando uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho impossível. Ok. Tem 10 anos que eu falo isso. É impossível, impossível. Não é que é muito difícil, não. É impossível o tribunal conseguir dar vazão ao estoque de processos que ele tem se não tomar uma decisão de estabelecer um corte. E não é um corte só temporal, não. É um corte também qualitativo, tá? Isso é opinião pessoal minha. Essa decisão é do pleno. Se o pleno entender que deve migrar tudo, determinar que seja feita a migração vai ser feita, a gente vai continuar, assim, aí, mais uma vez, opinião minha, a gente vai continuar fazendo um trabalho que não tem efetividade absolutamente nenhuma, zero. 90% dos processos que vão a julgamento no tribunal, desculpem o desabafo e a crítica, 90%, eu estou sendo até parcimonioso, tá? Com o percentual. 90% dos processos que vão a julgamento no tribunal não tem utilidade prática nenhuma, nenhum benefício social é extraído do que nós fazemos. Ou a gente muda drasticamente o que nós estamos fazendo, ou vamos passar aqui mais 20, 30 anos recebendo os nossos salários, sendo bem remunerados, né? Numa renda muito acima da realidade do Estado, e ficamos aqui fazendo de conta que estamos fazendo controle externo, quando na verdade não estamos fazendo isso. Desculpem a crítica, eu acho que essa opinião é parecida até com alguns de vocês. Então, assim, ou a gente apoia e se engaja no processo de mudança, ou deixa como está e vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Excelência, entendo seu posicionamento, mas eu não posso deixar de lado que nós temos competências constitucionais obrigatórias a seguirmos. A gente tem esse estoque e não pode simplesmente sumir com ele, sumir no sentido de esquecê-lo. Eu entendo, o tribunal às vezes faz muitas coisas copiando, vou utilizar só como exemplo, o Tribunal de Justiça local. Eu fico pensando se o Tribunal de Justiça local, ressalvadas devidas situações, circunstâncias, resolvesse, por ter um estoque muito grande, esquecer todos os processos, só trabalhar aqueles em que, eventualmente, o servidor, de forma subjetiva, resolver tramitar no sistema, sem nenhum controle. Isso é um risco, é uma temeridade para a imagem do funcionamento do tribunal. São situações totalmente questão... diferentes. Eu respeito a sua opinião, Excelência, mas são por favor. coisas diferentes. Tá, vamos lá. De forma subjetiva, sem nenhum controle, sem nenhuma responsabilidade. O gabinete dos conselheiros, se já não tem condições de dar vazão, não por uma questão tecnológica, eu acho que isso aí estamos talvez querendo tapar o sol com a peneira, é uma questão interna que não é bem tecnológica, todos nós sabemos, e isso não vai conseguir resolver o problema do tribunal, não vai simplesmente, eu só vou tratar processos que entraram pelo sistema novo, eu só vou tratar processos que migraram para esse sistema de forma subjetiva. Então, tem que ter um setor responsável por isso, para que nós, os conselheiros, não sejamos responsabilizados. E eu estou falando aqui particularmente de mim. São situações que a gente tem que ver com muito cuidado. Para mim, não tem o menor sentido. Temos uma base, ou suja ou limpa. Se temos uma base, tá, porque essa base não poderia ter sido limpa na linguagem leiga, quer dizer que as prestações de contas de governo que eventualmente os conselheiros ainda não tenham trazido, não por causa do seu aparato tecnológico, mas porque faltou instrução, vão ficar esquecidas. Isso é uma temeridade, excelências. É por isso que eu
Gostaria, não estou aqui explicando, o porquê do meu registro aqui numa sessão pública, de já pode ser que o tribunal trabalhe muito bem com esse sistema, ok, mas eu acho que a gente não pode esquecer o estoque que nós temos, estancá-los. Relegarmos ao esquecimento não é uma saída segura, não é. E isso vai, pelo menos até agora, para mim, pelo que eu pude acompanhar, ou pelo que a minha assessoria acompanhou e repassou a mim, dos vídeos do sistema, potencializam a minha preocupação e o meu registro de não ser responsável por eventuais não julgamentos, eventuais sumiços, que eu digo, esquecimentos de processos, e, claro, aqui não ser responsabilizado por algo que eu não tive culpa, não tive participação, que eu não possa aí ser responsabilizado, pelo menos a título de culpa. Isso aí, infelizmente, eu não posso compactuar e não posso aceitar passivamente. No caso aqui, eu estou falando eu, mas entendo, o conselheiro, o cargo e encargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Já me coloco contra esquecermos os processos que temos no tribunal. Dois sistemas paralelos. Se temos uma base de dados, essa base de dados vai ser esquecida e ela vai ser migrada de forma subjetiva para o sistema novo. Isso é um risco. A confiabilidade do sistema, a sua segurança, e como eu digo, repito, reitero, sendo pleonástico, repetitivo, redundante, vai afetar de forma significativa a segurança jurídica do nosso trabalho, isso eu não tenho dúvida. Então, eu aqui, doutor Enio, ouço as suas palavras, aqui a maior parte delas eu concordo, a nossa divergência é pontual, também como devo ter com demais colegas, mas entendo que, como conselheiro responsável por um calhamaço, por um estoque gigantesco de processo, eu não posso simplesmente deixar isso passar em branco sem fazer esse registro quanto a eventual, a potencial ou futura responsabilidade quanto aos processos que estejam sob a minha relatoria e ou pelos quais eu seja o responsável. É esse o registro que eu quero fazer, e aqui até desejo que, se o sistema foi implantado com a vontade de mudança, de modernização, que o tribunal evolua, excelente. Estou aqui como usuário, como executor, claro, mas sem esquecer as nossas competências, obrigações constitucionais. E quando eu falo constitucionais, claro, evidentemente, que tudo mais que for no patamar inferior está incluído. É esse o registro que eu quero fazer. E esse registro, senhor presidente, que eu acho importante, e aqui que o tribunal possa evoluir, ganhar agilidade, celeridade, e que eu acho que quanto mais o sistema tiver menos intervenção humana, eu acho que melhor funcionará. O aspecto subjetivo, fico até pensando, vamos supor que todas as minhas prestações de contas de governo na DERFAFON sejam migradas para o sistema, só as minhas. Fico pensando quando que isso estaria pronto. No meu gabinete tem vários processos estão no meu gabinete. O sistema só tomaria conhecimento desses processos se eu os migrasse. Se um servidor nosso esquecesse, um processo tivesse junto ao outro, colado, por estar molhado, e fosse dado seguimento,
olha, tem um processo lá que está faltando, essa base de dados não está batendo com essa, alguém tem que se responsabilizar. E assim, no funcionamento das instituições, em regra, esse trabalho ele é feito, é responsabilidade, a coordenação é da corregedoria. Aliás, algo que deveria, eu concordo com o doutor Enio, ser feito de forma rotineira no tribunal, a correção dos gabinetes, que eu não me recordo, nesse tempo todo de tribunal, não me recordo, de como conselheiro, se alguma vez foi feita esta correção, e que a gente vê com muita tranquilidade, com algo rotineiro nos tribunais de justiça. E se formos comparar a quantidade de processos, lá com certeza o trabalho seria e é gigantesco. Então, Excelência, deixe o meu registro e conste aí nesta sessão pública, num documento público, a ata redigida, a minha preocupação quanto a eventuais responsabilizações e aqui, já afastando-as, tendo em vista que eu não sou responsável, tendo em vista que eu não estou participando dessas situações, dessas soluções, e que as acho, de uma certa forma, temerário. Então, com relação a isso, eu fico aqui com minha ideia, com o meu, não vou dizer desabafo, mas com minha constatação e com o meu registro quanto às futuras eventuais, potenciais responsabilizações não ser por elas atingidos, já que não vou ser o responsável por eventuais inconsistências dos processos que eu tenha alguma responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Solicito que seja feito o registro, né, na ata de todas as colocações feitas pelo conselheiro Anselmo, também pelas colocações feitas pelo doutor Enio, né? E uma coisa eu concordo, eu entendo que o sistema assim ele não pode ser simplesmente apagado, né? A gente tem que ter essa referência dos processos antigos, e são informações que tramitavam de forma pública e é um paradigma, são informações que a gente pode fazer o confronto com os dados envolvendo essa migração, né? O quanto foi migrado, quais foram os gabinetes que migraram, as diretorias que migraram. Né? Eu tenho também essa preocupação que foi colocada pelo conselheiro Anselmo, de isso simplesmente servir para essa metodologia utilizada, que é legítima, mas no nosso tribunal possa ser utilizada para simplesmente esquecer os processos que estão no nosso estoque, né? Mas, enfim, isso envolve inúmeras outras questões envolvendo a cobrança por produtividade, por atingimento de metas, não só nos nossos gabinetes, no Ministério Público, mas, acima de tudo, nas diretorias de fiscalização. É uma discussão muito mais ampla, eu acho que extravasa a amplitude desse colegiado, da segunda Câmara. Acredito que seja tema para ser abordado em uma sessão administrativa do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Então, portanto, a gente dá por encerrada essa discussão, e como não há processo... Só um esclarecimento. Não existe previsão de que haja um esquecimento dos dados do SIM, tá? Disso ser apagado. O sistema SIM, as informações que estão lá,
elas estão congeladas no sistema SIM, preservado toda a informação que existia até a migração do sistema. O que não vai acontecer, e aí foi por limitações realmente tecnológicas e por uma decisão realmente, é continuar a haver tramitação híbrida de dois sistemas. O sistema SIM foi vamos dizer assim, congelado com as informações que existiam até a data da migração. Essas informações estão preservadas, não há nenhum interesse nem previsão de que essas informações sejam apagadas ou esquecidas, ok? Só que, a partir de agora, né, quando for haver a tramitação de processos que já estavam no sistema SIM, essa informação vai ser migrada para um novo sistema com o histórico, né, daquele processo e seguir no sistema ETCE, para não haver essa confusão de que exista alguma possibilidade desses dados, dessas informações públicas, como Vossa Excelência tem razão, colocou, essas informações públicas que estão no sistema SIM, elas não vão ser perdidas ou apagadas ou esquecidas. Tudo bem? Apenas esse esclarecimento. Eu já ia falar isso, assim, porque nem passou pela minha cabeça apagar, sumir com o banco de dados do SIM. É um banco Não, de dados público. de forma nenhuma. Isso não houve nenhuma. Isso jamais foi cogitado, até porque assim não como seria não possível. pode acontecer o seu desmonte, assim como não pode acontecer a sua falta de manutenção, porque isso acontecendo, senhores, é evidente, eu não vou aqui contar ou cantar uma ladainha que todos conhecem. O que é que envolve? Se isso vier a acontecer, envolve questão penal, envolve questão de improbidade, envolve até questão de responsabilidade. E eu aqui levantei esta lebre justamente por isso. Qual foi o fato ensejador? De ter mandado a minha pauta anteriormente, no sistema que estava funcionando, ativo, e o sistema não ter sido, e minhas pautas não terem sido publicadas. Tanto a de hoje como a da próxima quarta-feira, embora haja tempo hábil a da próxima quarta-feira. Mas o gabinete do conselheiro Anselmo as enviou. Então, o sistema antigo ou o novo deveria ter publicado no Diário Oficial. Ora, questões simples, corriqueiras, rotineiras como essas dão esse problema, não quero nem pensar a parte processual mais pesada e complexa. É por isso o motivo da minha preocupação e da minha constatação aí em meio público. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor membro do Ministério Público. Encerrada a discussão, mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão. Um bom dia a todos e saúde, saúde, saúde. E saúde para todos.